Olá, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso e hoje eu trouxe para vocês vários exercícios sobre processo organizacional com foco na banca CESP, Sebrasp, ok? Então vamos resolver aí alguns exercícios dos mais recentes até os mais antigos para a gente fixar os conhecimentos sobre processo organizacional. Então acompanha comigo na tela. Primeiro item recente aí, 2018, banca CESP. Julgue o próximo item relativo aos processos administrativos organizacionais. As funções básicas da administração são marketing, produção, vendas e finanças. Gabarito errado, né, pessoal? Quando fala em processo administrativo organizacional, ou apenas processo organizacional, nós temos que lembrar o seguinte, olha aqui comigo, o processo organizacional é um conjunto de funções administrativas que serão desempenhadas dentro de uma organização. E quais são essas funções administrativas que nós temos dentro desse processo administrativo organizacional? Acompanhe na tela, por favor. Então, o nosso processo organizacional ele é compreendido, né, pelo conjunto das funções de planejamento, organização, direção e controle, que é o nosso PODC. É um mnemônico que eu vou levar para a prova, que tem, né, reúne o conjunto de funções administrativas. Então eu tenho a função administrativa de planejar, de organizar, dirigir e controlar, que forma um todo integrado, que é o nosso processo organizacional. Então, na função planejamento, nós temos justamente a atribuição de definir os objetivos das organizações e desenhar as atividades para que os objetivos sejam alcançados. Então, olha aqui comigo. Função administrativa de planejar, pessoal, nada mais é do que eu fixar, né, os objetivos que eu vou alcançar e definir um plano de ação, ou definir as ações que eu vou ter que executar para alcançar aqueles objetivos que eu fixei, aqueles objetivos que eu defini, ok? Então o planejamento está relacionado com essa definição de futuro e um plano de ação para alcançar essa situação futura desejada. Maravilha? Volta aí na telinha. A organização já está relacionada com a estrutura, com os recursos disponíveis para que tudo aquilo que foi definido lá no planejamento seja executado adequadamente. Então, a função administrativa de organização está relacionada com recursos, com alocação de pessoas, com, enfim, alocação de responsabilidades e atribuições. E a função direção é aquela em que eu vou coordenar, é aquela em que eu vou comandar as pessoas, perfeito? Para que elas executem aquilo que foi planejado. E por último, nós temos o controle. O controle é a função administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho dos subordinados para assegurar que os objetivos e metas sejam atingidos. Então, o controle, pessoal, nada mais é do que essa avaliação. Eu vou avaliar o desempenho da minha organização para saber se aquilo que eu tinha planejado está sendo de fato executado. Então eu vou comparar os resultados alcançados com aqueles resultados esperados que eu defini lá na etapa de planejamento. Então, para eu ter um bom controle, eu preciso ter tido aí um bom planejamento. Porque o planejamento é a função basilar das outras funções. Então, para alguns autores, a função planejamento tem uma preferência sobre as outras funções, porque é o planejamento que vai orientar a execução das outras funções administrativas do nosso processo organizacional. Maravilha? Então volta aí no material. Então, próxima questão, recente também, 2018, Superior Tribunal Militar. Acerca das funções da administração e da atuação dos gestores em organizações contemporâneas, julgue o item a seguir. As funções da administração se referem às tarefas típicas associadas ao processo administrativo, que envolvem mobilização de recursos para atingir objetivos organizacionais. Pessoal, gabarito está certíssimo. Por quê?
as funções administrativas que compõem o nosso processo organizacional são essas funções típicas que eu vou executar dentro da minha organização, para que a organização alcance os seus objetivos da melhor forma possível, ok? Então voltem na tela. Então a questão bem conceitual, que está relacionado com as funções da administração, que são essas tarefas, essas atividades típicas que envolvem mobilização de recursos para atingir os objetivos da organização. Próxima questão. Julgue o próximo item relativo às funções administrativas. Organização, como função administrativa, é o processo em que se define a estrutura com divisão de trabalho adequada para atingir os objetivos traçados no planejamento. Certíssimo, né, pessoal? Função de organização está relacionado com o quê? Com estrutura, com divisão de trabalho, com alocação de recursos, com atribuições, responsabilidades. Eu vou organizar os meus recursos. Eu vou organizar as minhas atividades, vou organizar os recursos disponíveis para que eu execute aquilo que foi planejado. Maravilha? Voltem na tela. Então não tem muito segredo, pessoal. Basta tomar cuidado, porque a Banca CESP, ela gosta desse assunto e ela vai tentar confundir vocês, né, justamente em relação às funções. Ela vai tentar colocar um conceito de uma função e afirmar que esse conceito está relacionado a outro tipo de função administrativa. Então, o processo administrativo é aquele processo que ele é cíclico, ele é dinâmico, ele é interativo. Então, pessoal, todo esse processo, esse conjunto de funções, as funções elas estão sendo executadas continuamente, de forma dinâmica, de forma cíclica, dentro da nossa organização, ok? Então, voltem na tela. Então, o planejamento, que é uma função impessoal, né, está relacionado justamente com a definição de missão, objetivos e metas. Então, é na etapa de planejamento que eu defino a missão, eu vou definir objetivos, vou definir as metas. Professor, o que é missão mesmo? Missão é a razão de existir, né, o propósito da existência de uma organização. E, além disso, no planejamento, eu vou definir os planos de ação. Ou seja, o conjunto de atividades que eu vou ter que executar para alcançar aqueles objetivos, para alcançar o propósito daquela organização. E vou programar as atividades. Então, em relação à organização, eu vou ter a alocação de recursos e atividades para alcançar os objetivos definidos. Eu vou dividir o meu trabalho e designar atividades. E vou fazer a definição de órgãos e cargos, autoridade e responsabilidade. Em relação à direção, que é uma função mais pessoal, porque ela está diretamente relacionada com as pessoas, né? Eu vou designar pessoas, eu vou coordenar os esforços dessas pessoas que foram designadas. Portanto, na função de direção, eu vou empenhar em atividades de liderança, motivação e comunicação. Então, a função de direção, pessoal, é aquela função que está relacionada com as pessoas, onde eu vou designá-las e vou coordenar os seus esforços para que elas executem aquilo que eu planejei lá na primeira função administrativa, ok? Maravilha? Vamos avançar no material? E por último, nós temos a função controle, que é justamente o monitoramento do desempenho da organização conforme aqueles padrões que eu defini lá na etapa de planejamento. E qual que é a grande finalidade de eu controlar esse meu desempenho? Porque eu vou poder corrigir erros e desvios. E essa correção de erros e desvios é para garantir essa conformidade ao planejamento. Então a etapa, né, a função de controle é uma função de avaliação. Vamos para as questões, pessoal? Então vamos lá. Julgue o próximo item a respeito das funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle. Por meio do planejamento, definem-se os objetivos e decide-se sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente, dividindo-se o trabalho, atribuindo-se responsabilidades e estabelecendo mecanismos de comunicação e coordenação. Pessoal, o que eu acabei de avisar vocês? A Banca CESP ela vai tentar confundir as funções administrativas. Nesse caso, ela afirmou sobre o planejamento,
porém trouxe conteúdo de uma outra função administrativa. Então, voltem na tela. Então, o gabarito é errado, porque ao afirmar que eu vou ter atividades de divisão de trabalho, atribuição de responsabilidades, recursos, né, necessários para alcançar os objetivos, eu estou tratando da nossa função de organização. E não função planejamento, como afirmou o item. Então percebam que não precisa decorar, basta entender o sentido, porque a banca CESP ela vai tentar confundir, fazer essas trocas entre cada uma das funções. E falando um pouquinho mais de planejamento, nós temos os níveis de planejamento dentro da nossa organização: nível estratégico, nível tático e o nível operacional. Lembrando que o nível estratégico é aquele planejamento de longo prazo, onde aquele planejamento ele é elaborado pelo alto nível da organização, presidência, diretorias, e sempre num processo consensual, com envolvimento de todos, ok? E o planejamento estratégico é aquele que possui uma visão sistêmica da organização, ou seja, uma visão global da organização. E no planejamento estratégico eu vou ter justamente o meu controle estratégico. Nós temos também o planejamento tático, que é aquele planejamento de médio prazo, beleza? Esse planejamento de médio prazo, ele é de responsabilidade da gerência intermediária, dos departamentos. E a grande finalidade, né, a principal finalidade, o principal desafio do planejamento tático é servir de elo entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. E por último, o planejamento operacional, que é aquele de curto prazo, responsabilidade da supervisão operacional. Esse é um planejamento que vai estar relacionado com a definição de métodos, procedimentos e tarefas. E é aquele planejamento que está mais próximo do chão de fábrica. Maravilha, pessoal? Então, lembre-se desse desdobramento do planejamento nesses 3 níveis dentro da nossa organização: estratégico, tático e operacional. Lembrando que nós temos um processo de desdobramento, perfeito? E esses planejamentos, esses níveis são integrados, né? Então há uma integração entre eles. E aqui, pessoal, eu trouxe essa tabela que é para mostrar a evolução do estudo do processo organizacional. Então olha aqui comigo, eu comecei a aula afirmando o mnemônico, né? Passando para vocês o mnemônico PODC, que é justamente a representação, né, mnemônica das funções administrativas que compõem aí o nosso processo organizacional. Então, P de planejar, O de organizar, D de dirigir e C de controlar. Só que esse PODC é de acordo com o autor específico. Volta aí na tabela. Volta na tela aí, por favor. Então, o nosso PODC é uma visão aí colocada pelo Daylor, né, um autor, que é uma visão mais moderna. Porém, nós temos também outras visões de outros autores em relação a esse processo organizacional. E eu destaco aqui a visão de Fayol. Fayol, que ele foi um teórico, né? Um estudioso da teoria clássica da administração. Então, para Fayol, o processo administrativo era composto pelas funções de previsão, de organização, de comando e coordenação e de controle. Enquanto que numa abordagem mais moderna nós temos o PODC, na visão de Fayol nós tínhamos o POC3. Percebam que o comando e a coordenação são as funções que representam hoje a função de direção, ok? E naquela época, o planejamento era apenas uma simples previsão do futuro. Percebam que o conceito evoluiu para planejamento. Então, planejamento hoje, em um contexto mais moderno, não é apenas prever o futuro. Pelo contrário, eu vou estabelecer objetivos a serem alcançados, mas, mais do que isso, eu vou construir planos de ação para alcançá-los. E aí eu trouxe uma questão
para servir de referência e fixarmos esse conteúdo. Então, segundo o Fayol, a administração representa parte muito importante no controle de todos os empreendimentos, grandes ou pequenos, industriais, comerciais, políticos, religiosos ou outros. Fayol criou um sistema no qual a administração era a pedra fundamental da organização. O sistema colocava o foco na aceitação e adesão a 6 diferentes funções administrativas, sabendo que essas funções envolvem os elementos do administrador, ou seja, funções do administrador. Então, tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item a seguir. Segundo Fayol, então percebam que a questão aborda o processo administrativo segundo Fayol. Então, nesse caso, nós vamos lembrar do POC3, que é o prever, o organizar, o comandar, o coordenar e, por último, o controlar, que são justamente as funções previstas aqui no item, né? Prever, organizar, coordenar, controlar e comandar. Então, o gabarito é certo. Próxima questão. Listas de verificação, cronogramas e gráficos de Gantt podem ser utilizados para auxiliar as atividades de planejamento operacional. Pessoal, olha aqui comigo. O planejamento operacional é aquele que está mais próximo do chão de fábrica. Então, está mais próximo das atividades a serem executadas. Então, voltem na questão. É uma questão bem simples, né? Certa. Então, imagine, quando eu estou na base, então eu estou aqui na base da minha organização, no nível operacional. Então, no nível operacional, eu vou ter métodos, eu vou ter processos, né, rotinas, atividades. Então imagine, como que eu vou organizar essas atividades, como que eu vou organizar essas rotinas, esses procedimentos, esses métodos? Eu posso utilizar uma lista de verificação? Imagine, vou fazer lá uma lista com diversos itens e vou verificando, ok? Então isso aqui ajuda no planejamento operacional. Um cronograma, onde eu tenho data de início daquela atividade, eu tenho data de fim daquela atividade e eu tenho uma responsabilidade daquela atividade. Então, eu vou ter um cronograma e isso também vai ajudar a planejar as minhas atividades no nível operacional. E por último, que pode gerar dúvida para os alunos, esse gráfico de Gantt. O que é o gráfico de Gantt, pessoal? É justamente uma visualização do cronograma ao longo do tempo. O que significa isso, professor? Imagine, eu vou ter aqui a lista de atividades que eu vou ter que executar e aqui eu vou ter a duração, né? Então imagina aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, perfeito? Imagine que eu tenho aqui atividade 1, atividade 2, atividade 3. A atividade 1 vai durar de fevereiro até abril. A atividade 2 vai durar de março até junho. E a atividade 3 vai de janeiro até março. Então, com isso, eu consigo, a partir do gráfico de Gantt, ter uma visualização ao longo do tempo das minhas atividades. Consigo planejar melhor as minhas atividades. Então, são instrumentos que sim podem ser utilizados para auxiliar as atividades de planejamento operacional. Próxima questão. A gestão de pessoas relaciona-se à função de controle da administração, porque tem o objetivo de acompanhar as tarefas e, com base em indicadores, assegurar que elas sejam desempenhadas de acordo com os padrões e as políticas da organização. Pessoal, o gabarito é certo, mas tome cuidado, porque a gestão de pessoas ela acaba se relacionando com todas as funções, né? É claro que não só no controle, mas todas as funções aí vai ter um relacionamento com a gestão de pessoas, ok? Voltei na tela. Mas, de fato, a gestão de pessoas vai ter esse relacionamento porque o controle é justamente eu medir, eu mensurar o desempenho aí, resultado das pessoas dentro da minha organização. Próxima questão.
Por meio do planejamento, definem-se os objetivos e decide-se sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente, dividindo-se o trabalho, atribuindo-se responsabilidade às pessoas e estabelecendo mecanismos de comunicação e coordenação. Essa questão foi bem mal formulada, né, pessoal? O gabarito é errado porque ele começa falando da função planejamento, com a definição de objetivos, mas depois, quando a questão aborda recursos, tarefas, divisão de trabalho, atribuição de responsabilidades, nós vamos ter a função de organização e não mais função de planejamento. Próxima questão. Para assegurar a realização de objetivos organizacionais, o processo de controle deve comparar resultados alcançados com resultados esperados. Maravilha, né, pessoal? A função controle, ela está relacionada com a medição de desempenho. E essa medição de desempenho é justamente a comparação entre o resultado esperado e o resultado alcançado. Por quê? A partir desse gap, ou seja, a partir dessa lacuna, dessa diferença entre o resultado esperado e o resultado alcançado, eu vou poder corrigir desvios. Perfeito? Essa correção de desvios terá como objetivo garantir a conformidade ao planejado. Maravilha? Show de bola. Gabarito certo. Próxima questão. Estabelecer atribuições e responsabilidades entre unidades organizacionais e definir a estrutura com base no tipo de departamentalização e no tipo de organograma mais adequados para enfrentar os desafios já identificados são atividades que ocorrem no processo de direção, pessoal? Não, né? De organização. Então lembre-se, organização está relacionado com estabelecimento de atribuições, responsabilidades, estrutura, enfim. Então, a organização está relacionada justamente com esses fatores, né, essas variáveis. Então, não confundir aí. Mais uma vez, o CESP tentou fazer a confusão aí de função-direção com função-organização. Mais uma questão. Realiza a função de planejamento do trabalho um gerente que divida o trabalho de sua equipe e designe os objetivos a serem alcançados pela unidade para cada um de seus membros com apoio da análise SWOT. Pessoal, gabarito totalmente errado, né? Porque essa questão aí misturou o planejamento com a função organização. Perfeito? E outra, análise SWOT não tem relação com a função organização. Análise SWOT tem relação com a função de planejamento. Por quê? A análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico, certo? Onde eu vou fazer um diagnóstico da minha organização de acordo com o seu ambiente externo e o seu ambiente interno e vou avaliar aspectos positivos e aspectos negativos. Então, eu tenho o ambiente eu vou avaliar a organização em relação ao ambiente interno e o ambiente externo em relação a aspectos positivos e aspectos negativos. Então, em relação ao ambiente interno positivo, nós vamos ter as forças
Em relação ao ambiente interno negativo, nós vamos ter as fraquezas. Em relação ao ambiente externo, nós vamos ter o que a gente chama de oportunidades. Em relação ao ambiente externo e negativo, nós vamos ter as ameaças. Então, com isso, nós montamos a nossa SWOT, ok? Que é uma sigla em inglês que significa forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, ou matriz fofa, né? Maravilha. Próxima questão. Um gerente realiza as funções da organização e direciona sua equipe de trabalho ao coordenar os esforços de sua equipe, integrar sua equipe às demais da organização e monitorar o desempenho de sua unidade. Pessoal, olha só, quando eu coloco atividades relacionadas às pessoas de direção, de coordenação, nós vamos lembrar que é uma função pessoal e está relacionado com a função de direção. Porque é a função de direção que está relacionado com a coordenação de esforços. E esses esforços são esforços humanos. E essa coordenação vai ocorrer por meio da liderança, por meio da motivação, por meio da comunicação, ok? Então, não confundir. Próxima questão. Definir a missão da organização, designar as pessoas, dividir o trabalho e definir e controlar o desempenho são funções da administração relacionadas respectivamente ao planejamento, à organização, à direção e ao controle. Então, a questão trouxe algumas características, né, algumas atividades e pediu para você relacionar respectivamente as funções administrativas do nosso processo organizacional. Então, eu vou colocar aqui de um lado o nosso PODC, perfeito? E do outro, vou colocar aqui o que ele relacionou. Então, definir a missão. Tem também designar as pessoas, dividir o trabalho e controlar o desempenho. Então vamos aqui pelos mais fáceis, né? Então controlar o desempenho já está relacionado com a função controle. Definir a missão, pessoal, onde que eu defino? No planejamento, porque a missão é o propósito de existir, né? A razão de existir daquela organização e está relacionado com a definição, né? O planejamento daquela organização. E aqui no meio, né, o que pode parecer mais difícil para alguns alunos, mas é muito fácil, né, porque a gente já viu como diferenciar a organização de direção. A direção está relacionada às pessoas, então a designação de pessoas, a coordenação dos esforços dessas pessoas e tudo aquilo relacionado a atividades, relacionado a recursos disponíveis, eu vou relacionar com a função de organização. Então o gabarito aí está errado porque, respectivamente, a ordem é essa, né? Então, ele inverteu aqui designar pessoas em relação à organização e dividir o trabalho em relação à direção, ok? Gabarito, então, errado. Próxima questão. A abrangência operacional, tática e estratégica das ferramentas de controle e gestão organizacional permite que, após as ações corretivas, os ajustes no desempenho e nos padrões esperados sejam realizados para se assegurar o alcance dos objetivos organizacionais. Pessoal, essa questão é um textinho bem truncado, né? Então, é até difícil entender o que a questão está querendo nos passar para a gente poder avaliar, né? Mas eu vou destrinchar esse item para vocês entenderem melhor, ok? Volta aí então na tela. Então, o gabarito dessa questão é certo,
mas eu vou destrinchar para vocês entenderem o que ela está cobrando. Então, primeiro ponto, ela está falando de ferramentas de controle e gestão, perfeito? Da abrangência. Então, o que acontece? Nós temos a gestão da organização e temos o controle, né, da organização. Então, as ferramentas que nós utilizamos no controle e na gestão, elas podem abranger a organização no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Certo? E o que acontece? Essa abrangência, né, ou seja, essa aplicação dessas ferramentas no nível estratégico, no nível tático, no nível operacional, permite que os ajustes, né, nos desempenhos, os ajustes no desempenho dos padrões esperados, então o que vai acontecer? Eu estou controlando, né? Então eu vou comparar resultado esperado com o resultado alcançado. Então, por meio da aplicação, né, dessas ferramentas, onde eu vou agir corretivamente, ou seja, eu vou reduzir aqui o meu gap, a minha lacuna, por meio de ações corretivas, isso, né, vai assegurar o alcance dos objetivos. É isso que a questão está afirmando. Então, se eu aplicar as ferramentas de controle para reduzir essa diferença entre o resultado esperado e o resultado alcançado, e essa diferença ela vai ser reduzida por meio de ações corretivas, lógico que isso vai ser utilizado para assegurar o alcance dos objetivos institucionais. Então, percebam que não é complexo, basta entender a lógica, né? Então, a questão aí, ela veio meio truncada, mas ela tem uma lógica por trás dela, né? Então, o gabarito é certo, ok? Voltem na tela. O planejamento estabelece o alicerce para as funções de organizar, dirigir e controlar. Pessoal, questão bem tranquila, gabarito certo. A gente sabe que o planejamento tem uma certa precedência sobre as demais funções, porque é a partir do planejamento que eu crio esse alicerce, eu crio essa base para eu poder executar as outras funções administrativas. Próxima questão. Atribuir e alocar tarefas em departamentos são ações relacionadas à função administrativa de planejamento. Pessoal, falou em atribuição e alocação de tarefas, recursos, não é planejamento, né? É função de organização. Próxima questão, a missão da organização deverá ser definida no planejamento estratégico, ok? Gabarito certo. Lembrando que o planejamento, ele se desdobra dentro da minha organização em 3 níveis, estratégico, tático e operacional. O estratégico, que é aquele planejamento de longo prazo, o tático, que é de médio prazo, e o operacional, que é de curto prazo. Lembrando que a missão é um objeto, né, de definição do planejamento estratégico. Próxima questão, pensar antecipadamente em objetivos e ações e embasar as ações em algum método são exemplos da atividade de planejamento, né, pessoal? E não organização. Fácil, né, pessoal? Gabaritar todas as questões aí sobre processo organizacional na hora da prova. Próximo item, o controle consiste em ferramenta administrativa para a reunião e a coordenação dos recursos humanos, financeiros, físicos, de informação e outros necessários ao atendimento dos objetivos organizacionais estabelecidos. Pessoal, é errado, né? Porque colocou uma palavrinha aqui, ó, coordenação de recursos humanos. Qual que é a função que está relacionada com a coordenação de recursos humanos? Função direção.
e não função controle. Então, o gabarito já é errado. Próxima questão. O planejamento permite aos gestores saberem o que o futuro reserva para seus concorrentes, fornecedores e empresas. Pessoal, o gabarito é errado. Por que eu trouxe essa questão aí? Muitos alunos marcaram certo nessa questão, mas você não vai ser o aluno que vai errar na próxima vez. Por quê? Planejamento, pessoal, numa abordagem mais moderna, ele não é uma simples previsão de futuro. Foi o que a gente falou hoje na aula. Lá na época do Fayol podia até ser, né? Prever o futuro. Só que numa abordagem mais moderna, o planejamento não significa apenas prever o futuro. Não é apenas um trabalho de futurologia, ok? Então volta aí na tela. Então, o planejamento permite aos gestores saberem o que o futuro reserva. Não tem essa questão de previsão. O planejamento é uma definição de objetivos a serem alcançados, objetivos e metas, e definição de plano de ação para eu poder alcançar esses objetivos e metas. Isso é planejamento e não uma previsão de futuro, ok? E com isso nós finalizamos essa videoaula maravilhosa, por meio da qual vocês irão acertar todas as questões da Banca CESP, pessoal. Então, resolvemos aí várias questões da Banca CESP, né, sobre o nosso tema da aula de hoje, que era processo organizacional, e eu fecho essa aula com o nosso momento de reflexão. Então volta aí na tela para a gente fechar com a frase que eu trouxe hoje, que é: o que nos parece uma provação amarga pode ser uma bênção disfarçada, pessoal. Então, às vezes a gente está passando por um momento difícil aí, mas pense isso como uma bênção aí para o futuro. Então, sigamos fortes e firmes aí nos estudos e na batalha diária do nosso dia a dia, perfeito? Então olha aqui comigo, fique com Deus, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.